You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Eu vi de um lar que eu falo que foi meio cristão, porque o meu pai não era cristão e minha mãe sempre foi uma mulher muito de oração, mas eu nunca fui à igreja e quando eu ia, na verdade, eu nunca aceitei a Cristo mesmo de verdade. E infelizmente meus pais se separaram quando eu era muito nova, lá para os 4 anos, 5 anos de idade, e isso me fez perder a essência do que é ter uma paternidade. E com isso veio a minha adolescência, né, eu jovem, eu sempre queria suprir essa falta de paternidade com o namorado. Então, eu sempre procurava suprir essa carência minha. Então, em 2013 eu tive uma experiência assim que foi muito ruim, mas que foi muito bom para a glória de Deus. E esse é o meu grande testemunho de vida, que quando eu comecei a namorar com um rapaz, em menos de um mês eu quis terminar porque eu vi que ele era muito ciumento, ele era muito estranho. E normalmente, né, a pessoa já fala, não, quero terminar, e acabou. Mas na verdade ele não se conformou com aquilo e eu não conhecia ele direito. E até que uma noite eu fui numa boate, né, eu não era cristã, e nessa boate eu fui sequestrada por ele. Então, ali, naquele dia, a minha mãe estava orando. Ela contou para mim depois que ela estava fazendo um propósito de oração pela minha vida, porque Deus tinha falado com ela que não queria que eu ficasse com esse rapaz e ela não conhecia ele. E ela entregou esse propósito para Deus naquela madrugada, onde eu fui sequestrada. Ela não ficou sabendo, ela falou que tentou me ligar várias vezes, mas que achou que eu estava na festa, né? Então ela não ligou mais vezes e entregou a Deus a oração dela. E nesse sequestro eu fui abusada por ele deixou bem claro assim que não era para mim ficar com nenhum outro homem, que eu não conhecia ele, que não era para mim contar para a polícia, porque ele sabia onde eu morava, iria matar toda a minha família. Então eu, com muito medo, depois de ter acontecido tudo aquilo naquela madrugada, voltei para casa e fiquei assim, sem um norte, né? Mas o que aconteceu naquela noite, naquela madrugada, foram muitas coisas sobrenaturais, porque naquele dia eu senti que a minha mãe orava, porque na hora que eu estava lá no quarto, teve um momento que eu, em oração no meu pensamento, eu falei assim, Deus, se você realmente existe, se esse Jesus existe, me tira daqui, me tira com vida, porque ele tentou me enforcar 2 vezes, eu quase realmente morri dessa forma, e de repente eu vi uma luz no quarto, e eu sabia que tinha uma pessoa ali, que era Jesus Cristo, e aquilo me deu uma paz muito grande. E aí, do nada, a televisão do quarto ligou sozinha, e um homem, eu vi que era um pastor, falou assim, ligou sozinha a televisão e falou, você, moça, que está nesse quarto, Deus tá me enviando para te falar que você vai sair daí viva, que Deus tem um propósito na sua vida. E eu comecei a chorar sem entender, eu vi que o rapaz não estava ouvindo, e eu tentei procurar o controle onde estava, eu não estava achando. E ele falou assim, eu vou fazer uma oração com um copo de água. Se você tiver um copo de água aí, moça, ora comigo. E na hora eu olhei assim no quarto e tinha um copo de coca. E eu falei assim, que seja aquilo, né? Eu vou usar a minha fé. E comecei a orar em pensamento. E naquele momento, quando terminou a oração, eu falei, eu preciso beber uma coca, já chorando, muito debilitada. E fui beber a coca e falei assim, se não acontecer nada agora, eu prefiro morrer agora. Eu não tô aguentando mais. E assim que eu bebi toda a coca, o rapaz começou a gritar muito. Eu lembro que ele falava assim, eu tô com muita dor de cabeça, sai do quarto, sai agora. Foi uma confusão assim muito grande que eu fiquei sem entender, mas já era ali Deus agindo naquele momento. E aí eu saí muito feliz, né? Correndo, peguei minhas coisas, saí correndo. Mas ele deixou bem claro, não conta pra ninguém, nem pra polícia, porque senão vai acontecer algo pior. E eu, com muito medo, realmente não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém. E isso foi
Durou uma semana esse conflito dentro de mim, ele começava a me ligar, querendo me encontrar novamente. E foi aí que eu decidi contar para minha mãe. E quando eu contei, minha mãe ficou muito conturbada e falando, vamos para a polícia agora. E nós fomos para a polícia. Aí eu prestei o depoimento e a delegada falou, olha, eu tenho a ficha desse rapaz aqui e eu sugiro que você não continue BO, porque ele vai encontrar sua família, vai encontrar você e vai te matar. Então é melhor não prosseguir nisso. E minha mãe bateu na mesa da delegada e falou assim, não, a senhora não conhece o Deus que eu sirvo. A gente vai continuar com esse BO sim, ele vai ser preso e vamos continuar. Então, nisso, o meu pai também ficou sabendo, minha mãe ligou pro meu pai estava morando em outra cidade e ele já veio, pegou o avião, no mesmo dia ele chegou e meu pai falou, você tem um tio lá em Filadélfia, lá nos Estados Unidos e eu quero que você vá para lá até a poeira baixar, até acontecer tudo que tem que acontecer. Ele foi preso, né? Ele foi pego em flagrante e na ficha dele estava constatado que ele já havia matado a mãe dele, enforcada, como ele tentou me matar também, e já tinha também abusado de outras ex-namoradas com vários amigos. Então realmente a ficha dele era muito pesada, ele sempre fugia, tinha estelionato, era muita coisa mesmo. Realmente o rapaz era um psicopata, né? Ele foi diagnosticado mesmo pela médica como psicopata. Então daí eu falei, não, eu vou. E eu tava fazendo engenharia civil, já tava no 2º ano. Decidi trancar a faculdade e vim pra cá. Mas na última semana, e assim, eu fiz o visto em 1 mês, Deus arrumou tudo pra mim vir pra cá, em 1 mês. Porque normalmente demora mais pro visto ficar pronto. Mas minha mãe falava, não, Deus vai arrumar toda a sua vida, Isadora. Vai arrumar, Deus tá querendo te mostrar que Ele é poderoso. E mesmo assim, com todas essas coisas sobrenaturais acontecendo, eu não tinha me rendido a Cristo. Eu ficava achando aquilo meio sorte, mais por sorte, não por Deus mesmo. Mas Deus tem seus meios. E acontece que na última semana, antes de eu vir pra cá, a minha prima me chamou, vamos despedir aqui de Goiânia, vamos pra uma boate e tal. E eu fui, não muito animada, mas fui. E chegando lá, eu vi que aquele não era meu lugar. E de repente eu fiquei quieta assim no canto e chegou um rapaz bem alto assim. Eu já fiquei, nossa, será que vai chamar pra dançar alguma coisa? Já tava tão desanimada. Ele chegou pra mim, pegou o celular dele e começou a ler a passagem que tudo tem seu tempo em Eclesiastes. E eu fiquei sem entender porque ele estava falando tudo aquilo. E quando ele terminou de ler toda a passagem, eu senti uma paz tão grande no meu coração que todo o som daquela boate parou de tocar para mim. E de repente era só eu e ele. E ele me abraçou e falou assim, eu sou um anjo do Senhor enviado por Ele. E eu quero te falar que o lugar que você está indo foi Deus que mandou. E você tem falado que você não vai mais casar, você não quer mais homem, você não quer nada. Mas eu te falo que você vai ter uma família, você vai ser usada por Deus. E começou a contar tudo isso enquanto eu estava abraçada com ele. Eu não ouvia nenhum som da boate, foi realmente sobrenatural. E ele falou, pode ir sem medo, que Deus está mudando sua vida. Aí ele terminou de me abraçar e simplesmente saiu andando. E eu não encontrei ele, eu chamei minha prima, você viu um rapaz, estava com a blusa assim branca, desse jeito, a barba assim. E ela, não, você não estava falando com ninguém, você não me viu abraçada com um cara. Ela até falou, você está abraçada com alguém? Aí ela falou assim, eu não vi, você estava aqui parada. Aí eu entendi que realmente era um anjo. E aí eu contei pra minha mãe falou assim, não, tem isso. Ela mostrou na Bíblia, né, aparições de anjos e foi me explicar. Eu fiquei bem assustada, mas fiquei bem aliviada também. E vim para os Estados Unidos em 1 semana. Chegando aqui, eu fui procurar uma igreja e foi em dezembro de 2013. Tava tocando louvor e de repente, assim, foi mais forte que eu. Eu tive que ir lá pra frente quando o pastor perguntou se alguém queria aceitar a Cristo. E eu fui lá pra frente.
Eu não vi, de repente eu já estava de joelhos lá na frente e o Espírito Santo naquela noite me batizou com o Espírito Santo. Eu falei em línguas, nunca tinha ouvido falar o que era falar em línguas, e comecei a falar e o Espírito Santo falava comigo: você vai casar, você vai ter filhos, e me mostrou todas as coisas que eu tenho vivido hoje e coisas que eu sei que eu ainda vou viver em questão ministerial, de dons proféticos, coisas que já aconteceram também. Deus tinha mostrado tudo naquele dia. E eu chorava muito, 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 muito. E eu falei, eu só quero você agora, Jesus. Eu só quero você. Eu não preciso casar, eu não preciso de nenhum outro homem a não ser o Senhor. E naquele mesmo dia eu comecei a ler a Bíblia sem parar. Eu tava com muita fome de Deus, muita fome. Eu não conseguia parar de ler a Bíblia. Fiz um jejum de Daniel na hora e fiz por um mês. E nesse jejum de Daniel eu tive uma visão. Foi engraçado porque eu via o Vinícius, né, o que é o meu atual marido. Ele tava cantando numa igreja e eu tava do lado dele cantando também. E tinha duas crianças assim sentadas, eu sabia que eram meus filhos, e uma menina mais velha cantando também com a gente, que era nossa filha. E eu ficava, que é isso? Aí eu já vi esse rapaz, na igreja. Nossa, como assim, né? Fiquei realmente muito assustada, uma coisa na minha cabeça. Nunca conversei com ele, nada. E acabou que eu fui conversar com o pastor da igreja, né? Pra mim é ser membro da igreja, lá em Filadélfia. E ele não sabia nada da minha história. Quando eu cheguei no gabinete dele, ele falou: vamos orar primeiro antes de conversar? Vamos. Quando ele estava orando, ele foi assim, tomado realmente por Deus e começou a falar: é eu que te trouxe aqui, aquele homem nunca mais vai te encontrar, e nenhum homem vai te tocar como ele te tocou. Aí naquela hora eu falei: Deus está falando comigo, e você vai casar com alguém dessa igreja e vai conhecer essa pessoa e tal. Começou a falar tantas coisas que eu fiquei assim: não, alguém contou minha vida para esse pastor. Mas o meu tio nem conhecia, nem ia na igreja dele, não ia em nenhuma igreja, na verdade, o meu tio. E aí eu fui contar a minha história pra ele, e ele chorou muito. Ele falou assim: nossa, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou muito forte a sua história, mas Deus vai te usar bastante e tal. Aí eu: não, mas realmente eu não quero casar, eu não preciso casar, porque Jesus é mais que suficiente, eu só quero Jesus, realmente, eu só quero Jesus, eu não quero casar. E ele riu na hora, ele: calma, Isadora, calma que Deus vai trabalhar. E passou aí 3 meses, 2 meses, aí eu conheci realmente o Vinícius, a gente começou a conversar, e foi algo assim, muito, muito de Deus, porque tudo que eu não tive de pai foi suprido com o Vinícius. Eu digo assim, marido não tem que ser pai, não tem que ser nada disso, mas Deus colocou no coração do Vinícius algo para suprir tudo que eu tava carente. E então o Vinícius, ele tem um coração assim que eu nunca vi realmente um homem igual ao coração do Vinícius. E aquilo me cativou muito, muito. Além, lógico, né, do olhar e tudo. Mas em 3 meses a gente já estava noivando. E na hora teve um dia eu orando. Nossa Deus, e eu falei que eu não precisava de nenhum homem. E o Senhor, com sua infinita misericórdia, mudou meu coração, mudou o meu pensamento. E ele usou muito o Vinícius, nosso primeiro ano de casamento, para me dizer como ele é como pai, como Deus é como pai. Eu tive muita dificuldade de entender Deus como pai, e Deus usou o Vinícius todos os dias. Às vezes eu chorava pro Vinícius: Deus, amor, me ajuda, eu não consigo ver Deus como pai. E ele vinha e me explicava como é que é ser pai e tudo. E hoje em dia ele é pai, né, de nossas 2 princesas. Agora eu tô grávida da nossa 3ª princesa. E então eu vejo que Deus tem restaurado tantas coisas na minha vida, que hoje quando eu conto esse testemunho parece até que foi com outra pessoa, porque realmente eu passei coisas que muitas pessoas às vezes não passou, mas eu falo que isso é muito bom, porque hoje em dia eu conheço Deus, uma faceta que muitas vezes alguém não conhece. Pelo que eu passei, eu sei de um Deus que às vezes outras pessoas vão conhecer só na eternidade. Então eu olho para tudo isso que aconteceu como realmente um presente de Deus, e que vocês possam ver que o poder da oração é muito forte.
Vocês viram a minha mãe sempre estava em oração, então isso para as mães também, para os pais é muito importante, porque a gente não sabe o que os filhos estão passando, mas uma mãe em oração pode livrar assim de muitas coisas. E ela ficou aí muitos anos orando até eu me converter. Então esse é o meu grande testemunho.